Vamos abrir a palavra de Deus no Salmo capítulo 90. Por favor, livro dos Salmos, capítulo 90. Quero ler com você o verso de número 12. Salmo 90, 12. Diz assim. Você sabe que o livro dos Salmos não foi escrito por uma pessoa. Cada salmo tem um autor. Boa parte, a maioria esmagadora, fora escrito por Davi, mas alguns salmos foram escritos por Salomão, outro pelos filhos de Coré, alguns por Asaf. Este salmo foi escrito por Moisés. E Moisés diz assim, no verso de número 12, ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Deuteronômio narra o final da vida de Moisés. E Deuteronômio diz que Moisés viveu 120 anos. 120 anos muito bem vividos. A Bíblia diz que seus olhos estavam enxergando bem, seu corpo continuava forte, mesmo depois de uma jornada tão longa. Se você multiplicar 120 por 365, que correspondem aos dias de cada ano, você vai descobrir que Moisés viveu 43.800 dias. Óbvio que isso é uma conta aproximada, tem ano bissexto, etc. Moisés viveu 43.800 dias. E ele disse, ensina-nos a contar os nossos dias. É óbvio que quando Moisés escreve, na verdade, ora, pede para Deus, me ensine a contar os meus dias, ele não está dizendo isso que eu estou dizendo para você. 1, 2, 3. O que Moisés está pedindo a Deus é o seguinte: me ajude a dar sentido, significado a cada dia. Contar os dias, porque um hebreu, ele só contabilizava aquilo que era importante. Então, contar o dia é levar em conta. Contar é levar em conta. É valorizar. É dar valor. O que Moisés está dizendo é o seguinte: me ajude a valorizar os meus dias. Me ajude a encontrar significado na minha caminhada, na minha jornada. Quando a gente olha para um homem do tamanho, da envergadura de Moisés, que quando ele morre, a Bíblia diz que nunca mais em Israel apareceu um profeta, um homem como Moisés, a gente logo se lembra de Moisés pelos seus grandes feitos, pelos milagres que ele realizou. Mar Vermelho, as 10 pragas, Moisés batendo na rocha, e a rocha produzindo água. A gente se lembra de Moisés jogando o tronco ali nas águas em Mara, e as águas amargas se tornaram doces, prontas para beber. E logo quando a gente olha para Moisés, a gente vê os grandes acontecimentos da vida de Moisés. Agora eu vou falar uma coisa que talvez você não saiba. Eu fiz uma força aqui, na verdade eu tentei dar uma força para Moisés e comecei a dar uma olhada em toda a sua biografia, desde Êxodo capítulo 1, onde ele aparece, até Deuteronômio, final de Deuteronômio. E Moisés viveu, chutando para cima, 20 momentos como esse que eu estou dizendo. 20 momentos épicos, milagres. Eu estou arredondando para cima, contando as 10 pragas, cada praga como um grande acontecimento, senão não chegavam a 10.
que eu estou querendo dizer para você é que dos 43.800 dias de Moisés, só 20 foram extraordinários. 43.780 foram ordinários. O que é um dia ordinário? É um dia dentro da ordem. É um dia comum. É uma rotina. E hoje eu quero falar com você sobre isso, sobre rotina. Sobre o nosso dia a dia. Porque não se engane, a nossa vida, ela se dá dentro da nossa rotina. A nossa vida não acontece dentro desses momentos épicos, extraordinários. Você sabe que eu aproveitei essa mensagem, eu fiz meio que uma conta de quantos dias eu vivi. Quantos dias você acha que eu vivi? Vai chutar alto, hein? Eu vivi 12.600 e alguma coisa. Se eu olho para trás, certamente que milhares e milhares desses dias eu não faço nem ideia o que aconteceram. Eu me lembro de um dia especial que foi o meu casamento. Eu me lembro de 3 dias especiais que foi o nascimento dos meus filhos. Eu lembro do dia em que nós inauguramos esse templo. Eu lembro de pouquíssimos dias que foram além da ordem, foram extraordinários. Mas a nossa vida acontece dentro de uma ordem, dentro de uma rotina, dentro de um dia a dia. E Moisés está orando exatamente dizendo: Deus, me ajude a dar sentido, me ajude a dar significado, me ajude a encontrar valor dentro do meu cotidiano, dentro da minha rotina, dentro do meu dia a dia. A vida, você sabe, não é uma festa, não é um grande acontecimento. A vida é o quê? Amanhã o seu despertador tocar, o senhor, a senhora levantar da cama, escovar o dente, tomar um café, ir para o trabalho, criança na escola, busca, dá almoço, entrega relatório, reunião de pauta, desafios. A nossa vida acontece dentro de uma ordem. A palavra rotina diz caminho já trilhado. É a definição do dicionário. Rotina é prática constante, costume, hábito de fazer uma coisa sempre do mesmo jeito. E desculpe desiludir alguns aqui, mas haverão mais dias comuns na sua vida do que dias extraordinários. Sabia disso, não? Haverão mais dias ordinários do que extraordinários. Você vai olhar, por exemplo, a trajetória de um atleta, e o que é um momento extraordinário na trajetória de um atleta? É o pódio, não é? São os flashes, é a imprensa toda, é o reconhecimento do Comitê Olímpico, é a medalha, é o troféu. Mas qual é a rotina de um atleta? Acordar cedo, alimentação regrada, treino, dor, abrir mão, ficar longe da família, pega avião, aeroporto. A gente não vê essas coisas, mas a vida é isso. Quando você olha para uma modelo, eu dei o exemplo até hoje de manhã, por exemplo, quando a Gisele entrou nas Olimpíadas desfilando, foi na abertura, né? Foi um momento épico, a Gisele Bündchen desfilando no Maracanã. Todo mundo olhou, que coisa extraordinária, que mulher linda, que mulher poderosa, que ganha 40 milhões de dólares por ano, e tal, casada com um homem bonito, os filhos são bonitos. Sabe aquela pessoa que nasceu virada para a lua? Meu Deus do céu! Mas o dia a dia dela não é desfile, não é flash, não é imprensa olhando, não é gente babando. É um dia a dia de ter que cuidar da alimentação, ter que abrir mão de algumas coisas. Haverão mais dias ordinários do que extraordinários.
E eu queria hoje, dentro dessa ideia e desse conceito, deixar 3 pensamentos com você, uma palavra rápida, direta e objetiva, mas que certamente vão te ajudar e me ajudar a viver melhor. A viver melhor, porque nós entendemos um evangelho que nós devemos levar para a vida da gente. Em primeiro lugar, entenda que o seu destino está escondido dentro da sua rotina. Quero que você repita essa verdade comigo. Diga: o meu destino está escondido dentro da minha rotina. Quando eu falo de destino, eu estou falando do lugar onde você vai chegar. Esse lugar está escondido dentro do seu dia a dia. Aliás, quem você é hoje é uma somatória de atitudes rotineiras. Você tem o peso que tem por causa de atitudes rotineiras. Você tem o estresse que tem por causa de atitudes rotineiras. Você tem o emocional que tem por causa de atitudes rotineiras. Nós chegamos aonde chegamos. Você tem a vida financeira que tem por causa de atitudes, de uma somatória de atitudes do seu dia a dia. Você sabe que um casamento bem-sucedido não é construído por momentos pontuais. Alguém que tenta construir uma relação a 2, pensando que casamento é só jantar no dia de aniversário de casamento, vai se dar muito mal. Um dia por ano, flores no café da manhã, jantar não sei aonde, no Terraço Itália, no Pobre Juan. E os outros 364, de qualquer jeito. Você sabe que não é. Uma relação, um casamento bem construído, eu não estou dizendo que você não possa ir no Terraço Itália, nem no Pobre Juan. Quisera Deus essa fosse a nossa rotina, né? Mas uma relação bem construída, ela é pautada em cima de respeito mútuo todo dia, cumplicidade, em amor. Não é festa, não é luzes, fogos, não, é todo dia. É uma rotina, é acordar junto, é dormir junto, é conversar, diálogo, conversa, cumplicidade. Alguns vivem tão obstinados pelo destino que, infelizmente, acabam se esquecendo da viagem. E a vida acontece na viagem. A vida acontece na jornada. E o destino depende e muito desta jornada e desta viagem. Talvez um bom exemplo bíblico para nós entendermos isso que eu estou falando é o exemplo de Davi. Davi, ele foi ungido rei de Israel. E você sabe o que aconteceu logo depois que ele foi ungido rei? Ele voltou para o pasto. Ele voltou para a sua rotina. E ano após ano, dia após dia, a vida de Davi era cuidar de suas ovelhas, era alimentar suas ovelhas, era proteger as suas ovelhas. Ele tinha um destino, ele tinha um lugar, ele tinha uma promessa. Deus havia deixado claro: eu vou te levar para o palácio. Mas a realidade dele hoje era o pasto. Agora, isso não fez de Davi um homem frustrado, isso não fez de Davi um murmurador, isso não fez de Davi alguém que está, poxa, Deus também, como é que pode? Não. Davi sabia que o lugar onde ele ia chegar estava escondido dentro de suas pequenas atitudes no dia a dia. No anonimato, sem ninguém ver. Um dia Davi livra a sua ovelha da boca de um leão. Ele mata o leão. Um outro dia, ele mata um urso que está querendo pegar a sua ovelha. Ninguém viu isso. Israel não estava lá para ver. Mas quando ele mata Golias, Israel estava lá todo para ver. O que eu estou querendo dizer é que esses momentos escondidos dentro do nosso dia a dia,
onde achamos que estamos andando em círculo, que nada está acontecendo, nada mais são do que momentos onde Deus está nos preparando para algo muito maior lá na frente. Eu dei o exemplo hoje cedo de um filme que todos nós aqui já assistimos, Karate Kid. Senhor Miyagi chega para Daniel San e diz: Daniel San, pintar cerca. E Daniel San, pintar cerca. Revoltado. Por que eu estou fazendo isso? Daniel San, limpar vidro. Daniel San, limpar vidro de um lado, limpar vidro do outro. Mas o destino do Daniel San estava escondido na sua rotina. Ele não entendia, ele não sabia, ele não era capaz de compreender, mas o lugar onde ele chegou estava completamente linkado às suas atitudes diárias. Foi a fidelidade de Davi no pasto que o fez chegar no palácio. Jesus deixou claro: você foi fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Eu quero que hoje, em nome de Jesus, você saia daqui, em primeiro lugar, com essa, não só ideia, mas com esse compromisso de fazer do seu dia a dia algo bom, algo saudável, dentro de uma compreensão de que não está sendo em vão, de que eu estou indo para algum lugar. Eu não consigo compreender, eu não consigo entender agora, mas Deus sabe o que está fazendo. Segundo lugar, entenda que na rotina, Deus está trabalhando. Você pode dizer isso para quem está perto de você? Diga assim: Deus está trabalhando na sua rotina. Diga: Deus está trabalhando. Sabe, uma das coisas frustrantes na rotina, se a gente não cuidar, é que a gente não consegue perceber que as coisas estão mudando. Você faz um plano de reeducação alimentar, de cuidar da saúde alimentar. Daí amanhã que é o Dia Internacional do Regime, segunda-feira, você bota um calção, um tênis e vai para a área de lazer e anda 40 minutos. Você volta para casa, vai tomar banho, você olha no espelho, fala: parece que eu estou do mesmo jeito. Você vai no outro dia, faz a mesma coisa, olha no espelho, parece que esses pneus aqui não saíram ainda. O que é que está acontecendo? Não está adiantando. Porque o risco da rotina é esse, é o risco da frustração por não vermos um resultado imediato. E muitas vezes é aí onde as pessoas se frustram. Elas pensam que tudo está sendo em vão. Quando Deus deu a ordem para Jericó, para Josué: vocês devem rodear as muralhas de Jericó. Se coloque na posição do povo. Deus disse para o povo o seguinte: vocês vão rodear uma vez por dia Jericó. As muralhas de Jericó, os estudiosos dizem que tinham perto de 25 quilômetros quadrados. Então, todo dia, eles caminhavam 25 quilômetros quadrados. No 7º dia, vocês vão caminhar 7 vezes em volta das muralhas. Eles foram. Primeiro dia, e em detalhe, boca fechada. Deus sabia o porquê. Porque a rotina, o dia a dia, aquela batida, poderia causar frustração. E eles dão a volta no primeiro dia, olham para a muralha, e o que a muralha está? Intacta, do mesmo jeito. Dão a volta no segundo dia, no terceiro, no quarto, no quinto, no sexto, no 7º dia, eles dão 6 voltas, não tem uma rachadura. Quantas vezes nos sentimos assim? Achamos que está sendo em vão. Eu estou me esforçando, não estou sendo reconhecido. Eu estou trabalhando e as pessoas não estão me vendo.
Mas a Bíblia diz que depois da 7ª volta, ao soar da trombeta, as muralhas caem por terra e o povo de Deus toma posse da sua promessa. Isso aconteceu instantaneamente, mas só depois da 7ª volta. Eu lembro muito da história de Naamã, que recebera do profeta Eliseu uma ordem. Ele era leproso, mergulhe no rio Jordão 7 vezes. E Naamã mergulha 1, mergulha 2, 3, 4, 5, 6 vezes. Na 6ª vez ele sai da água e a sua pele continua do mesmo jeito. Quantas vezes a rotina quer trazer frustração, quer trazer para a gente esse sentimento de que não está valendo a pena, de que não está adiantando, de que não tem nada acontecendo. Mas nós precisamos entender que dentro da nossa rotina, Deus está trabalhando. E deixa eu dizer, o lugar mais importante onde Deus está trabalhando na sua rotina, Deus está trabalhando dentro de você. Deus está forjando o seu caráter. Deus está te tornando mais forte. Deus está te tornando mais fiel. Deus está tornando os seus músculos espirituais, emocionais, mais prontos para a batalha. Durante 14 anos, irmãos, eu auxiliei, eu servi 2 pastores com quem trabalhei junto. Durante 7 anos cada um. Durante 14 anos eu era o primeiro a chegar na igreja, ver se as cadeiras estavam em ordem, ligava o som, botava água, ajeitava, arrumava, segurava o pão para a hora da ceia, via o cálice se estava certo. Durante 14 anos. Ia fazer as visitas que meu pastor não podia fazer, pregava só quando ele não podia pregar. E muitas vezes, o maior desafio meu era esse, era achar, será que está valendo a pena isso aqui? Quando é que vai chegar a minha vez? Quando é que vai chegar a minha hora? Quando é que vai chegar o meu momento? Eu já tinha uma promessa, eu já tinha uma palavra de Deus, de que eu iria pastorear, de que Deus iria me usar. A gente não entende, mas na rotina Deus está trabalhando, Deus está agindo, Deus não está parado. Quando a Bíblia nos compara a um barro e se refere a Deus como o oleiro, eu quero que você tente imaginar essa figura. Um barro sendo moldado. Você já viu essa? Agora é Ghost, não é Daniel San. Lembra do filme, né? O barro girando, barro girando, o barro girando. Se coloque no lugar do barro. O que esse cara está fazendo comigo? O que está adiantando? Que coisa mais inconveniente. Que situação horrível. Estou com tordoação já. Eu já tenho problema de labirintite. Onde é que vai parar? Onde é que vai parar? Mas ele mal sabe que enquanto ele está girando, ele está crescendo. Enquanto ele está girando, ele está se tornando mais bonito. Mais perto do projeto final de quem o idealizou. Talvez você chegou aqui hoje à noite achando que a sua vida está andando em círculo. Fala, cara, todo dia, ir para o trabalho, abrir isso aqui, esperar os clientes, todo dia visitar, todo dia pegar o telefone, ligar, todo dia insistir, mandar e-mail, todo dia treinar, todo dia. Mas Deus trouxe você aqui para que você saiba que não é em vão, Ele está trabalhando. Você não está vendo, você não precisa ver, mas Ele está trabalhando em teu favor. A terceira coisa que nós aprendemos, e eu queria deixar para nós pensarmos hoje, na verdade é um conselho. Eu queria que você saísse daqui de bem com a sua rotina. Faça as pazes com a sua rotina. Você pode dizer isso para o seu vizinho e diga assim: faça as pazes com a sua rotina. Olha,
Tem gente que tem depressão quando o Fantástico acaba, não é verdade? É verdade ou não? Na hora que eu ia falar Sérgio Chapelin, mas acho que não é Sérgio Chapelin, não. Sei lá que apresenta o Fantástico, eu não assisto. Aí quando a turma fala boa noite e sobe as letras, tem gente que fala... Vai começar de novo. Amanhã, as pessoas infelizmente odeiam segunda-feira, odeiam a sua rotina. Boa parte das pessoas. Mas odeiam, detestam porque não têm a compreensão de que é necessário, não é à toa, não está sendo em vão. Deus está trabalhando, dentro daquela rotina existe um dia a dia. Existe algo precioso escondido. Sabe, às vezes as pessoas elas olham um ministro, um pastor, uma igreja, e eu quero dizer que o ministério pastoral, o púlpito, corresponde a muito pouco perto do que o ministério de fato é. Aqui é 40 minutos de mensagem, 30 minutos, um louvor e tal, vamos embora, mas o dia a dia meu não é ficar falando para um público. O dia a dia meu é conversar tete a tete. Não tem plateia. Hoje cedo, estava lá o pastor Ricardo com a classe, com novos convertidos, com algumas pessoas. Essa semana eu fui no hospital visitar alguém que fez uma cirurgia. É levar ceia para alguém que está doente. É trancado numa sala, estudando, preparando a mensagem. Se você não estiver em paz com a sua rotina, sua vida vai virar um inferno. Porque a sua vida se dá dentro da sua rotina. E muito do lugar aonde você vai chegar depende disso. Depende das suas atitudes diárias. É necessário ter uma boa atitude. Paulo diz, não vos canseis de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Não é só fazer o que é certo, mas é fazer o que é certo, do jeito certo. Muita gente quer ter uma vida espiritual grande, uma vida de fé, uma vida cheia da presença de Deus, mas a sua rotina é catastrófica. O seu relacionamento com Deus se restringe a 1h30 na semana, estar sentado num banco de igreja, ouvir uma palavra, cantar umas músicas, sair por aquela porta e dizer, semana que vem tem mais. É impossível você ter uma vida espiritual sadia sem ter uma rotina espiritual sadia. Uma vida espiritual sadia se dá dentro de uma rotina, onde eu oro, onde eu leio a Bíblia, onde eu escuto uma mensagem, uma palavra, onde eu leio um bom livro. O máximo que pode acontecer você estar 1h30 por semana dentro do tempo religioso é fazer de você um bom religioso. Que cumpri minha obrigação, está tudo certo, está aí, fiz minha parte. Mas vida cristã não é essa. Vida cristã é uma vida de relacionamento com Deus. Diário, todo dia. Não estou falando que tem um script, uma hora, uma forma, tem que ser de joelho. Não estou dizendo isso, estou dizendo indo para o trabalho, no carro, você está em oração. E no fechar um negócio, você está em espírito de oração. Os contratos que você fecha, os valores que você tem, tudo isso é centrado no Evangelho, na palavra de Deus. Sua rotina, suas atitudes diárias têm a ver com Deus. Alguém, esses dias, numa visita, me falou, o pai é um grande empresário. Ele falou, cara, você precisa ver a rotina do meu pai.
todo dia, 5h30 da manhã, ele está na empresa. Ele chega antes do guarda. E ele só sai depois. Ele não precisa. Mas é a rotina dele. Você quer ter uma carreira profissional de sucesso? Como é que isso acontece, irmãos? Dentro de uma rotina. Dentro de um dia a dia. É por isso que é necessário a gente estar de bem com o nosso dia a dia. Por isso que é necessário amanhã, na hora que você entrar naquele escritório, entrar naquela escola, na faculdade, no seu consultório, na sua loja, na metalúrgica, aonde quer que você esteja, você entrar sabendo que cada ação, cada atitude está sendo dirigida e vista pelo próprio Deus. Cada atitude correta, cada não para uma proposta errada, cada sim para uma proposta boa, está sendo vista e será honrada pelo próprio Deus. Não tem atalho, é necessário fidelidade na rotina. O primeiro milagre de Jesus foi a transformação da água em vinho. Você lembra do texto, não? No meio de uma festa de casamento, João 2, acabou o vinho, e Jesus fala para os serventes, encham de águas as talhas. Existiam 6 talhas naquela festa. Cada talha tinha 120 litros. Nós estamos falando de uma boa quantidade de água. Imagina você que esses homens precisavam ir no poço, com um baldinho, talvez de 12 litros. E eu fiz as contas mais ou menos, dava mais de 60 viagens. E eles iam, enchiam o balde, quando tiravam, continuava sendo água. Derramavam dentro da talha, água. Voltavam, 60 e tantas vezes. O vinho só foi aparecer quando a água foi apresentada ao mestre-sala. O que eu estou querendo dizer é que aquela ação deles exigiu fidelidade, mesmo quando nada parecia mudar. Mesmo quando as coisas pareciam não estar acontecendo, não ter lógica, não ter razão. Mas eles tinham recebido uma ordem de Jesus. E quando o vinho apareceu, o vinho que apareceu era de melhor qualidade do que o primeiro. Eu contei aqui já. Existe uma espécie, um tipo de bambu, conhecido como bambu chinês. Bambu chinês, ele é plantado e durante 5 anos que ele é plantado, você não vê nenhum tipo de crescimento nesse bambu. Imagina você, todo o crescimento do bambu chinês nos primeiros 5 anos é subterrâneo. São as suas raízes que vão crescendo. Agora você imagine, alguém planta o bambu com o intuito do quê? Do bambu crescer. Passa 1 mês, 2, 3, 1 ano, 3, 4, 5 anos e nada. Outros bambus ali do lado estão crescendo, estão florescendo, estão gerando sombra, enfim, cumprindo o seu papel. Imagina você, o bambu chinês, lá olhando do lado. O que está acontecendo? Será que eu tenho algum defeito? Será que tem alguma coisa errada comigo? Mas depois do 5º ano, na próxima estação, nos próximos 3 meses, o bambu chinês cresce em 3 meses, 25 metros. Imagina você que aqui não tem 4. É um crescimento absurdo. É uma aceleração absurda. Mas para que ele pudesse chegar a essa altura, ele precisava de raízes profundas. Ele precisava ter base, ter alicerce. E às vezes na vida a gente fica se questionando, por que minha vida não cresce? Por que minha vida não avança? Por que as coisas não progridem? Você olha do lado, gente que foi plantada depois de você já está dando fruto. Gente que chegou depois de você já está acontecendo. Gente mais nova que você já está à sua frente. Você olha e fala, Deus, e aí? Mas vai chegar a sua hora, em nome de Jesus, o seu 5º ano vai chegar.
E quando o crescimento começar, vai ser algo extraordinário, em nome de Jesus. Agora é necessário fidelidade quando nada está acontecendo. Fidelidade quando os resultados não aparecem. José, durante 13 anos, permaneceu fiel à visão, ao sonho que Deus tinha dado, mas fazendo serviço de um empregado, de um doméstico, a promessa: você será grande. Ele se torna governador da maior potência do mundo. Eu termino com um testemunho de um indiano. Nos anos 70 sonhava em estudar teologia nos Estados Unidos, e um milagre aconteceu. Uma família da Califórnia pagou a sua passagem e se comprometeu em pagar os seus estudos. E ele mal podia acreditar que estava agora num país próspero e podendo estudar, enfim. Ele estava feliz da vida. Pouco tempo se passou e aquele empresário que o levou para lá enfrentou uma grande crise e não pôde mais continuar o ajudando. Ele não tinha agora dinheiro para viver e também não tinha condições de voltar para a sua terra. Esse estudante de teologia começou a procurar os vizinhos para cortar uma grama, descobriu um mercado que jogava o resto de algumas comidas lá num lugar onde durante muitos e muitos meses ele se alimentou, procurou os líderes da faculdade, começou a trabalhar na zeladoria para poder se manter, até que ele começou a namorar uma moça, uma americana. E na época, nós estamos falando de 40 anos, eles não permitiram que uma americana pudesse namorar um indiano, ele teve que deixar a faculdade. Agora imagina você, a rotina desse homem, tentando cortar grama, se alimentando de sobras, trabalhando como zelador numa faculdade e agora sendo expulso, tendo que deixar a faculdade. 2 anos se passaram, ele se casa com essa americana e se muda para um outro estado pastorear. E eles começam a ter um ministério muito próspero, muito abençoado. O tempo passou, 10 anos se passaram, e o presidente daquela universidade veio a falecer. E esse indiano foi convidado para ser presidente daquela faculdade 10 anos depois. A gente não entende os caminhos de Deus. A Bíblia diz que os caminhos de Deus são mais altos do que os nossos caminhos. A Bíblia diz que os planos de Deus são maiores, mais elevados do que os nossos. Tudo que Deus requer de mim e de você é que a gente continue sendo fiel na nossa rotina. Tem alguém aqui hoje à noite que tem algum leãozinho amarrado para amanhã ou não? Mate aquele leão. Talvez ninguém vai ver. Talvez ninguém vai te valorizar. Talvez seu patrão não vai te aplaudir. Não tem problema. Faça o que precisa ser feito. Deus vai honrar sua fidelidade. E assim como aquele vaso, como aquele barro que não via sentido, mas ficou bom. Assim como Daniel San, que não encontrava lógica para os seus exercícios diários. Assim como Davi, assim como Moisés, Deus vai te honrar e fazer de você alguém grande para a glória do nome de Jesus. Fica de pé para nós orarmos, por favor.